Muito bem, vamos conversar com o novo preparador físico do Juventude. Novo velho, na verdade, né? Porque você já trabalhou no Juventude, está de volta. E como é que foi esse acerto com o Juventude, professor Jean de Oliveira? Bom dia. Bom dia a todos os amigos, né? Então, na realidade, eu passei pelo Juventude em 2000 e 2015, juntamente aí com o Thiago Nunes, né? Então, na realidade, eu já conheço a casa, já conheço principalmente a cultura local, a cultura do estado, até porque sou da região, então conheço bem essa cultura regional e também os folclores que envolvem aí a nossa região. Então, na realidade, muito feliz, né, em estar voltando para casa, porque são 5 anos já que eu estava fora, né, 5 anos que eu estou longe da minha família, dos meus amigos, então muito feliz agora com esse retorno. O contato, ele iniciou na quarta-feira. O Juventude ele começou a me procurar na quarta-feira, houve algumas conversas prévias e o acerto acabou acontecendo no final de semana. O que eu pedi foi um prazo para que eu conseguisse me desligar do CRB, até porque eu era funcionário ainda do CRB, eu estava aqui há 2 anos, então eu precisava primeiro rescindir com o CRB para que depois eu pudesse ser anunciado. Certo. Bom, professor, você nunca trabalhou com pintada, vai ser a primeira vez. Eu nunca trabalhei, né? Nunca trabalhei. Então, a partir do momento do acerto, a gente já vem conversando, já realizou algumas conversas já em torno de metodologia, de trabalho, de uma série de fatores que vão envolver o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né? Uma pessoa totalmente acessível, né? E que está com muita vontade de vencer. Jean, como que foi seu último trabalho no CRB? Desculpa, cortou. Como que foi seu último trabalho no CRB, nesses 2 anos? Não, então na realidade eu cheguei no CRB em 2018, né? Então, na realidade, em 2018, quando eu cheguei, eu peguei um quadro muito ruim aqui no CRB. Na realidade, se tu lembrar, em 2018 o CRB ele brigou praticamente toda a Série B para fugir da zona de rebaixamento. Então, nesse período aí, quando eu cheguei, eu peguei um quadro onde nós tínhamos aí 12 jogadores no departamento médico machucado, quase 30 que tinham passado já pelo departamento médico com diversas lesões, diversos tipos de lesões, umas lesões musculares, aonde o time se comentava muito, diretoria, torcida, imprensa, que o time tinha um grande déficit físico, onde o time não conseguia manter uma intensidade alta, uma rotação alta por muito tempo, e a gente trabalhou bastante, conseguiu sanar essas lesões, conseguiu resolver todo esse problema físico, e tendo em vista que no final, principalmente do meio para o final, foi onde a gente conseguiu dar o up na Série B. Os últimos 7 jogos aí a gente ganhou 5, empatou 1, só perdeu 1. Então, na realidade, a partir desse ano houve o convite para que eu ficasse fixo no clube, né? Então, desde então, aqui estou, né, sempre coordenando essa parte aí dessa preparação física, implementando um processo metodológico, não só no profissional, mas da base também. Então, na realidade, quando eu pedi para sair, houve, de primeiro momento, um espanto, né, da diretoria, porque já eram 2 anos, é difícil algum profissional permanecer 2 anos em algum clube, principalmente clubes onde a rotatividade de comissão técnica ela é muito grande, né? Ela é muito grande. Se for analisar nesses 2 anos aqui no CRB, de cabeça assim, passou pelo menos 6 ou 7 treinadores. Então, na realidade, saio de um clube onde eu já estava identificado e onde eu estava em casa, né? Depois desses 2 anos. Qual é a metodologia de trabalho do professor Jean?
Na realidade, assim, ó, sou gaúcho, né? Sou gaúcho, então na realidade eu nunca perdi essas raízes do futebol daí. Então, na realidade, todos os meus times, uma das características é que ele se torna muito forte fisicamente, ou seja, essa é uma capacidade que eu não abro mão e a capacidade que eu mais trabalho é a capacidade de força. Então, agregado a isso, os meus times têm que serem fortes, velozes e resistentes, né? Mas como é que tu faz para chegar lá? Na realidade, vamos lá, a previsão de início é dia 20, certo? Provavelmente a gente terá no máximo 20 dias para conseguir recondicionar os atletas. Então, na realidade, se for analisar, o tempo é curto. Ano passado no CRB eu tive apenas 12 dias para condicionar. Então, na realidade, a gente tem que otimizar esse tempo, onde a gente tem que recondicionar os atletas, a gente tem que passar uma ideia de modelo de jogo, a gente tem que recondicioná-los tecnicamente e teremos que já pensar na vitória do próximo jogo. Então, na realidade, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar condicioná-los aliado à ideia do treinador, da maneira que vai jogar, salvo fora isso, muito trabalho de força. É dessa maneira que a gente vai trabalhar. Porque hoje a gente não consegue desassociar, por exemplo, a preparação física dos outros componentes, do técnico, do tático, porque na realidade eles formam um só, né? E principalmente também o psicológico, porque tu sabe que os jogadores acabam passando por uma série de situações que, se não tiver mentalmente forte, eles têm problema em executar tais tarefas. Certo. Bom, é uma temporada, professor, há pouco até o senhor já mencionou, mas é uma temporada atípica, né? E, portanto, aquela pré-temporada que se faz entre uma pré-temporada dentro da temporada, porque existe sempre uma no final do ano, depois, né, se estende um pouquinho mais no início da temporada, e quando termina os estaduais, entra um período ali também que, às vezes, esse ano até nem sei se daria, mas teria pouco tempo mesmo. Mas agora, com essa questão da pandemia, do coronavírus, essa temporada se tornou uma temporada muito atípica, né, no que se refere a todas as questões do futebol. E como é que pode ser conduzido esse trabalho? Como é que pode ser distribuído esse trabalho, já que o senhor mencionou aí que o tempo não vai ser o ideal? Na realidade, o tempo nunca é o ideal, né? Principalmente para quem está a nível de Série B e de Série A. Então, isso que a gente está vivendo é algo que a gente nunca viveu, né? É uma situação totalmente atípica. Uma outra situação que vocês têm presenciado, na realidade, principalmente aqui no Brasil, ou seja, o treinamento em casa, né? Então, na realidade, virou uma onda, uma moda aí de postar em vídeos, Instagram, enfim, dos atletas treinando em casa. Na realidade, isso aí não vai manter ninguém, né? Não vai manter ninguém, não é suficiente para ter essa manutenção dos níveis físicos. Então, na realidade, a gente vai ter que, como eu te falei, tentar maximizar esse tempo aí, o máximo que a gente conseguir. E principalmente outro fator, a gente vai ter que avaliar bem uma série de componentes, porque acredito eu que a partir do momento que a gente retorne ao futebol, ao início das competições, acredito que vai ser jogo em cima de jogo. Acho eu que a gente vai ter aí 3 jogos por semana. Então, na realidade, a gente tem que estar sempre ligado, sempre realizando análises, trabalhando em conjunto com a fisiologia, porque sei que o Juventude sofreu muito na parte de lesões nesse início do ano, e principalmente quando se joga 3 jogos por semana, o risco aumenta e muito. Então, a gente vai ter que ter um controle especial, um cuidado todo especial, e principalmente durante os jogos, e lapidando capacidades físicas e também analisando, controlando, para que os atletas continuem o seu processo de condicionamento, e principalmente para que alguns atletas não tenham perda física nesse período. É mais ou menos assim que a gente vai tentar trabalhar. Sendo que o tempo nunca é o ideal, né? Como te frisei no início, ano passado aqui no CRB, a gente se apresentou no 13º dia, já jogou contra
contra o Bahia na Fonte Nova pela Copa do Nordeste, né? Só frisar também que aqui no primeiro semestre a gente tem 3 competições, né? O estadual, a Copa do Nordeste, onde a gente vinha jogando toda semana um jogo pelo estadual, um jogo pela Copa do Nordeste, agregado também aos jogos da Copa do Brasil, né? Então a gente vinha numa pegada aí de 3 jogos por semana, né? Então, e o bom é que aqui a gente não teve lesões musculares, a gente conseguiu minimizar. Nós tivemos aí uma lesão de ligamento no jogo contra o Cruzeiro do Rafael Longini. Fora isso, no nosso departamento médico passou esse início de temporada, graças a Deus, sempre vazio. A comissão técnica hoje no futebol, ela é uma comissão multidisciplinar, né, professor? Mas aonde é que entra exatamente o trabalho do preparador físico no que se refere à questão emocional? Nós estamos falando de um Juventude que neste momento, né, diante da paralisação do Campeonato Gaúcho, está na parte de baixo da tabela e portanto tem essa pressão, o Juventude, né, com toda a sua representatividade, com toda a sua tradição. Onde é que entra essa questão, em especial, desse trabalho do preparador físico em relação à questão emocional, ou isso fica para os outros integrantes da comissão técnica? Não, eu acho que assim, eu acho que o preparador físico, primeiro, sempre é o cara mais odiado da comissão técnica, né? Assim. Se não for o mais odiado da comissão técnica, tem algum problema. Então, primeiro vamos por aí. Só que agregado a isso, o preparador físico sempre ele é o mais próximo dos atletas, né? Sempre é o mais próximo dos jogadores, justamente pela cobrança, por daqui a pouco, em algum momento, você tem que bater, mas no outro você tem que alisar, você tem que passar a mão na cabeça, você tem que ouvir o atleta. Então, na realidade, essa preparação emocional também muito vem do preparador físico, por isso que eu já te relatei pela essa proximidade que tem com os jogadores, e na realidade ela ocorre quase que diariamente, né? Através principalmente das atividades que eles vão desenvolver, ou seja, preparando esse emocional, porque uma situação que eu sempre falo, o jogo ele tem que ser o treino ele tem que ser difícil, o treino ele tem que ser um espelho do jogo. O jogo tem que se tornar fácil, o treino tem que se tornar difícil. Então, na realidade, esses componentes eles já são trabalhados, eles já são desenvolvidos no dia a dia. Quando precisar chamar alguém para uma conversa, quando precisar bater em alguém, quando precisar alisar alguém, quando precisar ouvir alguém que simplesmente queira desabafar, isso aí também está dentro desse contexto aí do preparador físico. Essa parada que já vamos chegar aí a 20 dias, 20 e poucos dias, né, professor? Quais são efetivamente os prejuízos? Dá para dimensionar isso ou vai ter que aguardar a apresentação dos atletas para ir depois fazer uma avaliação mais profunda a respeito desse tema? Na realidade a gente tem uma ideia assim, a gente sempre tem uma ideia superficial, porque dentro do treinamento existe um processo existe uma lei chamada Lei da Individualidade Biológica, né? Onde diz que cada pessoa é diferente da outra. Então, na realidade, esses prejuízos, eles são diferentes, né? Esses prejuízos são diferentes. Na realidade, aproximadamente uns 20 dias, se a gente fosse analisar a questão aeróbica deles, a questão orgânica, eu acredito que uma média de 30% de prejuízo, mais ou menos, nessa condição. Sendo que outras capacidades, a perda ela é maior, principalmente a capacidade de força, a perda ela é gigante. Mas também é a capacidade que a gente consegue aumentar, que a gente mais consegue aumentar e mais rápido, né? Mais rápido. Também a perda ela é mais rápida. Mas, na realidade, essa perda ela é muito individual. Então, a partir do momento que iniciar esse trabalho, a gente vai ter que fazer uma análise junto com o departamento de fisiologia para que a gente possa tentar entender o nível de condição física de cada atleta e principalmente as suas necessidades. Aliado a isso, também eu já solicitei um relatório individual de cada atleta, né? Principalmente esses atletas que passaram pelo departamento médico, para que eu possa avaliar quais foram as lesões, quais os tipos de lesões, qual o período de inatividade e quais as possíveis causas. Para que a gente, aliado a outros setores do clube, a gente possa entrar com trabalhos a fim de minimizar. A questão do condicionamento físico, num primeiro momento, ele vai correr de uma maneira geral. Ou seja, as cargas serão para todos. A partir do momento da análise, a gente vai começar a individualizar
os atletas, o treinamento para os atletas. Individualizando isso, a gente vai tentar colocar cargas para esses atletas conforme as suas necessidades. É isso que a gente vai fazer. Por fim, professor, a evolução da preparação física no futebol, a cada temporada, a cada tempo tem essa evolução. Vocês são estudiosos, né? Vocês são especialistas. Como é que é esta situação também da evolução da preparação física no futebol? Na realidade, a evolução ela é gigante, né? Se eu fosse falar um pouquinho da minha história, de quando eu comecei para como eu estou agora, é algo que é inacreditável, né? Na realidade, acho que vocês conseguiram perceber que no início, principalmente lá, vamos lá, falando sobre a questão do treinamento, né? O treinamento ele começou através do regime militar, né? Na realidade, eles copiavam o que o exército fazia e tentavam aplicar para os atletas, né? Conforme foi se estudando o treinamento, foi se prescrevendo, se organizando os processos de treinamento, quando surgiu isso, surgiu do atletismo. Então, na realidade, o futebol começou a pegar o treinamento do atletismo. Então, antigamente eram muitas corridas, as pré-temporadas elas eram longas e é onde se acreditava que para o atleta conseguir correr 90 minutos ele tinha que fazer uma chamada base. E essa base normalmente era uma base aeróbica, ou seja, era muita corrida, era 8 km, era 10 km, depois era contra o relógio, depois tinha muita areia, depois tinha muito salto, depois tinha muita arquibancada, depois começou a diminuir as distâncias e aumentar a intensidade, era muito tiro de 2.000, tiro de 1.000, né? Então hoje, se tu for analisar, a preparação física ela é feita praticamente toda ela dentro do campo, com os atletas em situação de jogo. Ou seja, essa adaptação ao jogo hoje ela é muito mais rápida e muito mais específica, tendo em vista também que se tu analisar a evolução das distâncias percorridas, antigamente se corria 8 quilômetros, se corria 5 quilômetros, 6 quilômetros, 7 quilômetros. Hoje em dia, em alguns casos, a gente chega até 14 quilômetros, tendo uma média, claro que por posição, com os zagueiros, uma média lá de 9, chegando a 11, com um volante de 12, podendo chegar, dependendo da história do jogo, até 14 km por hora, como eu já peguei alguns casos aí. Então, na realidade, se aumentou muito o volume e a intensidade, porque as ações durante o jogo elas ficaram muito mais rápidas, muito mais intensas e com um número muito maior de ações. Então essa evolução aí ela tem sido constante e em questão de 10 anos que ela evoluiu é algo realmente fora do comum. Jean, com a parada do futebol agora, depois com a retomada vai ter vários jogos, não pode ocasionar mais lesões? Sim. Na realidade, quanto maior o número de jogos, menor o período de recuperação, maior a incidência de lesões. Então, isso é dados, né? Nós temos dados aí de pesquisa, dados estatísticos que comprovam. Quanto maior o número de jogos, maior a incidência de lesões. Então, sabendo disso, sabendo do histórico do início da temporada, que a gente vai tentar desenvolver um trabalho multidisciplinar com outros segmentos do clube, para que a gente consiga minimizar esse número de lesões, sabendo que as lesões elas são multifatoriais, né? O atleta de futebol, se você for fazer uma análise dele em relação a outras modalidades, ele sofre por um processo de desequilíbrio, aonde, por exemplo, a parte da frente da coxa dele é muito mais forte que a parte de trás da coxa dele. Maior incidência, isso é só um exemplo, tá? A maior incidência de lesões no atleta é no posterior da coxa, né? Então, na realidade, tu vai começar a falar dessa questão de agonista, antagonista, você vai perceber que o atleta ele tem sempre um desequilíbrio, e esses desequilíbrios é que normalmente acabam ocasionando sobrecargas em determinados grupamentos musculares, sendo que principalmente também quando o atleta passa por algum tipo de cirurgia, acaba potencializando esses desequilíbrios. Então, na realidade, agregado a isso, a essa maratona de jogos, a gente tem que ter um cuidado muito grande, tem que trabalhar muito esse processo aí de controle, de análise e de prevenção. Por quê? Porque o risco ele é aumentado. Marcos? Tá certo.
Quando é que tu te apresenta aqui? Tu já tem uma data? É só mesmo no dia 20 ou vem um pouquinho antes? Não, na realidade agora eu tô acertando aí a minha saída, a minha rescisão, que já assinei a papelada aqui no clube agora de manhã, né? E só que o problema é que eu só consegui passagem pro dia 14. Então eu vou me apresentar aí provavelmente no dia 15. No dia 15 eu já esteja no Alfredo Jaconi. Né? Por mim eu já iria embora, mas a gente está vivendo, como a gente falou no início, um período atípico onde, infelizmente, eu não consegui nem voo antes dessa data. Ah, tá certo. Tá bom, então. Professor Jean, muito obrigado pela atenção conosco aqui da Bitcom TV e boa sorte e sucesso no seu trabalho aqui junto ao Juventude. Muito obrigado, eu que agradeço aí por essa participação e pela parceria de vocês aí. Muito obrigado. Perfeito, né? Conversamos então com Jean Oliveira, ele que é preparador, né, físico e vai estar atuando, né, firmemente então nesse novo desafio, e nós tivemos a oportunidade de conversar mais uma vez, né, mais uma entrevista aqui no horário de manhã.